Então, qual que é a lição mais importante que as pessoas podem aprender da senhora, a rainha das sete encruzilhadas? Mas todas elas que estão aqui, é caridade e amor, né? Caridade e amor. E falar a verdade. O consulente, quando entra, ele quer ouvir aquilo que ele quer. E nem sempre ele vai ouvir aquilo que ele quer, ele vai ouvir a verdade. E isso constrange, e isso faz com que ele saia falando mal, e isso faz com que ele não volte mais e não acredite. Mas se foi a última opção que ele veio, porque ele veio pela última opção, então que por favor ele respeite. Porque as outras opiniões não serviu. Então ele veio pedir a última opinião para um Exu, para uma Pombogira. E se todas as respostas foram iguais à anterior, a vir a um terreiro e perguntar para um Exu, uma Pombogira, então ele respeite. Então ele tem que mudar o conceito dele. Não nós o nosso. Nós não somos mal, não. Não pode parar. Vocês não são maus. Não. O mal está dentro daquilo que você quer que seja mal, dentro de você, dentro da sua visão, de uma ótica de estudo. Sim. Porque se aquilo que você não se aprofunda, você tem como mal. Claro. É, Pombogira! Muito bem, então hoje, graças a Deus, tivemos a oportunidade de estar aqui na casa da mãe Heloísa e conversando com a dona Pombogira. Qual que é o nome da senhora? A casa da mãe Conga, né? Casa de Caridade, Mãe Maria Conga. Qual que é o nome da senhora, dona Pombogira? Eu sou Pombogira, rainha das sete encruzilhadas. Rainha das sete encruzilhadas. Quer saber por quê? Por que rainha? Porque eu atuo nas sete encruzilhadas. Entendi. Sou a rainha das sete encruzilhadas. Rainha é porque, por acaso, é aquela que tem a hierarquia maior? Toda mulher é rainha, moço. Desde que ela se permita ser rainha e queira ser rainha. Hierarquia talvez seja algo que vocês colocaram pra gente. Né? Sou mulher. Tive marido. Fui traída. Né? Tive um amor proibido. Um amor proibido. E a senhora Ele foi... teve. Né, moço? E a senhora foi traída? Por que não? Mas trair também. Diz que o chumbo trocado não dói, né? Tá certo. E a senhora teve assim na sua encarnação, a senhora teve a sua encarnação teve um final feliz? Todo final feliz, moço, depende da pessoa. Tive um final feliz, por que não? Tanto tive um final feliz que eu tô aqui, né? Por que a senhora acha que a Pombogira é um momento de pagamento? De karma, de castigo, porque fez coisa errada? Eu poderia ter escolhido, quando eu desencarnei, ter sido qualquer outra energia. A senhora poderia ter escolhido? Por que não? Então, ser Pombogira é um castigo ou um privilégio? Privilégio. Privilégio? Mas a senhora nem pensou para responder? É privilégio. Nascer é um privilégio, moço. Estar vivo é um privilégio. Entendi. Se você quiser morrer, deixa de ser privilégio. Eu jamais vou tirar a minha condição. Aliás, já me perguntaram se eu queria deixar o meu posto de Pombogira, se é esse o nome que se dá. Sim. Não.
Adoro ser pombogira. Se a senhora deixasse... Adoro ser mulher. Oh, meu Deus. Claro. Adoro ser mulher. E se a senhora deixasse o posto de pombogira, a senhora ia ser o quê? Acabou? Não faço ideia, porque em nenhum momento eu cogitei não ser uma pombogira. A senhora não faz ideia. Não dá nada. A condição é perfeita. Aham. Eu venho aqui para dizer aos mortais que não faça aquilo que eu fiz. Não faça. Não. E o que foi que a senhora fez? Chumbo trocado? Chumbo trocado também. Aham. Também. O que a senhora aconselha que não se faça? Matar, Eita. roubar, mentir, negligenciar. Jamais. Desrespeito. Isso não. A senhora é um espírito escurecido? Jamais. Por que escurecer? Quem está ouvindo às vezes diz assim, mas como uma pessoa que matou, que roubou, incorpora hoje e se coloca na posição de ajudar quem busca ajuda? Como é que a senhora explica isso para as pessoas? Hã? Veja uma coisa, amor. Senhora. O ser humano também mata, o ser humano também rouba, alguns seres humanos. Tá. Né? Sim. E ele não pode ser uma pessoa melhor depois do erro? Se arrependeu. Ele não pode ter uma oportunidade depois do erro? Sim. Veja uma coisa, amor. Senhora. O ser humano também mata, o ser humano também rouba, alguns seres humanos. Tá. Né? Sim. E ele não pode ser uma pessoa melhor depois do erro? Se arrependeu. Ele não pode ter uma oportunidade depois do erro? Sim. Sim, senhora. Não é, moço? Mas no caso é o ser humano que pede a arte. A arte, exatamente. O ser humano vem e pede a arte. A Cabe arte. a mim a aceitar ou não, pois eu vou dizer a ele que eu não aceito. Porque provavelmente eu não vou querer que a sua alma pague a mesma provação que eu paguei. Quando a senhora diz o ser humano que perde a arte, dá um exemplo de alguma arte que já foi pedido. Quer mesmo saber? Teve um rapaz que entrou com uma matula, quem é que ronca que nem porco? Então aí, ó. Já na. Desculpa. Respeitando os porcos. Eu teve um cabra aí, né? Chegou com uma mala cheia de dinheiro, Mala. dizendo bem assim, né? Ah, Dá dois exemplos, só dois. tá. Esse exemplo aqui foi que os olhos da carne viu, não é só espiritual, não, porque o espiritual vem falar. Falou assim, mas cadê a prova? Tem prova. Não, lá. Estava cheio aqui, não estava? Aliás, não era nem aqui nessa casa, que essa casa agora é verdadeira, né? Ela é nossa, ela tem nome e sobrenome. Né? Oh, meu Deus. A questão é, o negócio é o seguinte, Rainha. Sou casado com uma mulher aí, não tô com a mulher, traio a mulher e tal, só que o cara é dono de umas propriedades aí, pra mim poder conquistar alguma coisa, separar dessa vigarista aí, dessa mulher que eu não amo mais, tal. Preciso matar o velho. Você tem certeza disso? Tenho. Então você enfia essa sua mala de dinheiro, de moeda, de apel, o nome que você quiser, no rabo. Nossa. A senhora falou na cara, assim. Fala na cara, quer outro exemplo? Outro. Você não foi comigo não, foi com o Exu Caveira, não foi isso, moço? Chegou uma moça de uma outra religião aí, toda pudica, né? Toda pudica, né? Vou ficar de cabelas toda puritana. Certo. Veio com a filha, né? Com a filha. Exu Caveira, mata meu marido que eu quero outro homem na minha cama. Eita! Que isso? Exu Caveira falou, tá certo. O que é que você me dá em troca? O que você quiser. Pede que eu te dou. Eita.
Ele virou e falou assim, eu quero o seu bem maior. O que você quiser, eu te dou. Você vai matar o cara, mato. Ah, Você por outro lugar, vai esquentar o seu pé, nada. é. E aí? Eu quero essa pessoinha que está do seu lado, você me dá? Não. Muita luz ainda, não tem como diminuir aí as velas. Não. Então você nunca mais venha me pedir a morte de alguém, porque não sou eu que faço a morte em cima de alguma pessoa, de um corpo. Quem deu a vida é só ele que pode tirar. Então você pega a sua filha e vai para algum lugar ou para alguma energia que faça, porque aquilo não fazer. Estou mentindo, moço? Não. A senhora não faz porque a senhora não quer ou a senhora é constrangida? Constrangida a não fazer? Para que fazer? Eu não sou constrangida. Não. Para quê? Entendi. Porque eu passei, não quero que ninguém passe aqui na Terra. Claro. Passa quem quer. Quem quer? Vem pedir outra coisa para mim. O que a senhora fica feliz quando vem pedir? Que tipo de pedido alegra a senhora? Deixa a senhora Paz. feliz? Paz? Isso me deixa feliz. Muito feliz. Muito feliz. Qual que é o trabalho essencial da pombogira, da linha das pombogiras, no conceito da senhora? As linhas? Da linha da pombogira. A pombogira serve para quê? várias linhas. A questão de pombogira é uma só, ser mulher. Aham. Entendeu? Atuar no campo energético de ser mulher, competente. Né? Ser voraz. Conquistar lugares. Ser feminina o tempo todo. Não ser egoísta, mentirosa. Lembra disso? Trabalhar por bem para a caridade. É muito coisa de amarração. Você quer saber uma coisa de amarração, moço? Será que eu posso falar, moço? Isso eu posso falar? Estou pedindo para você que você... Dependendo daquela. Até lá dá. Aquela. Até lá. Não vamos dar. Se fazer uma amarração, a pessoa tem que ter muito cacife e energia também. Para Se fazer. faz amarração no cílio espadeiro. Isso não é simples, isso é muito elaborado. Né? Você está vendo o que ele está fazendo com aquela taça. Né? Com a taça. A taça ela é elaborada, ela não é só colocada ali uma bebida e pronto. Ela está sendo preparada. Sim. Muito bem preparada. A questão é única. Não é? Não adianta nada você nem pedir para mim uma amarração. Não adianta. Não. Onde fica seu livre-arbítrio, moço? Amarrar alguém ao quê? Ninguém aqui está escravizado. Escraviza-se quem quer. A questão é única. Mas fazer uma amarração, como ele mesmo disse, até um ponto dá. Tem que se prender algumas energias. Ai. Se a entidade é doutrinada e ela vem com luz, se ela veio para trazer alguma coisa, seja ela pombogira, Exu, Mirim, o Caboclo Preto Velho, seja ele, a banda que for que atua, com todo respeito, ela vai ter que prender uma energia para amarrar alguém a outro alguém. Só que para isso é preso energias sublimes. E energias sublimes não é muito legal você ficar querendo colocar a sua mão e prendendo, não. Sabe por quê, moço? Porque eu estou em cima de um corpo agora, não é não? Tá. Tá incorporado. Se eu fizer uma amarração com esse moço que está fazendo essa oferenda para a pombogira, para as 7 pombogiras, né? Pode arrumar 7 taças, porque nós vamos colocar aqui 7 pombogiras na doação. Seja ela qual for. O meu cavalo, o meu burro, o meu médium, o meu aparelho, o nome que você quer dar, ele vai ter uma paga também. E eu não vim aqui para fazer o meu aparelho que eu escolhi com tanto afinco e amor sofrer. Sofreu? Claro que não. Porque quem pede paga, quem faz também vai pagar, que sou eu. Mas o corpo que eu trabalho também vai receber a sua parcela. Também paga? Show de bola. Mas e se ela está inconsciente?
Eu estou em cima de um corpo, eu estou morta, moço. Não morta. Aham. Sou energia. Entendi. E por que se ela Vem tá... cá. Sim, senhora, pode Vem falar. cá. Sim. Vem cá. Aqui, vai. Trago aqui. Eu posso copiar você um pouquinho? Copiar. Aquilo que você aprendeu? Ele aprendeu, por isso que eu estou dizendo que você possa. Dá seu casco para mim. Todo respeito. Com todo Tremendo que é o negócio. É. Segura. Segura. Prende. Abre. Segurou? Não. Ninguém segura energia, moço. Ninguém segura vento. Ah. Ninguém segura água. Oh. A água pode estar aí no seu casco, Aham. mas ela vai secar. Seca. E você segurou? Não. Então como é que você vai amarrar? Ué, e aí? Hã? Fala pra mim. Eu que pergunto. Não Como tem é que você como vai- reter o vento, não tem como segurar o vento. Que é a energia. Tempo. Tempo? O que tem tempo? Segura o tempo? Não, Dá pra você voltar a ser adolescente, moço? não em volta atrás. Então, resumindo, a amarração, a senhora acha que existe ou não existe? Existe. Existe, claro que E existe. funciona. Funciona. Só que todo mundo que se mete com isso perde. Lógico que perde, moço. Tá. Como é que você quer que um amor, que não é pra ser seu, venha pra você, através de um trabalho? Porque o nome já diz trabalho. Trabalho tem que suar muito, pelejar muito, moço. É. Ué, você não trabalha muito, você não peleja muito. Sim, Então você conseguiu o resultado das suas moedas no final? sim. De um trabalho. Mas aí isso é louvável, porque você trabalhou para aquilo, não é? É. A questão é uma só. Você paga para aquilo. Energeticamente você amarra alguma coisa, você prende. Algo sublime. Um anjo de guarda. Será que eu estou adentrando muito ou não? Melhor eu parar. Você prende algumas energias. Aham. E você acha que a energia se prende? Ela pode até se fazer ser enganada num período. Depois ela não se engana mais. Ah, entendi. E aí a hora da prestação de contas. É. E a prestação de contas está aqui mesmo, viu, moço? Aqui mesmo? É. Eu quero o pó de ouro, viu? A A prestação senhora- não se dá depois que você morre, não. Porque quando se morre, aí a prestação é outra. Né? O julgamento é outro. A rainha das sete encruzilhadas trabalha para qual orixá? Aqui, nessa falange, eu trabalho com serventia de Oxóssi e de Ançã. Oxóssi e Ançã. Aqui. Aqui? Pote branco. Ah, em outra casa a senhora pode trabalhar com outros orixás? Claro. Ah, entendi. A minha proposta de vir Aham. trabalhar com o Exu, que está nessa falange do guardião, é o polo negativo. Antes da senhora se tornar pombogira, a senhora era um espírito perdido? Não, nunca fui perdido, nasci muito bem nascida mesmo. Quando a senhora diz nasci, o que a senhora quer dizer? Porque a senhora morreu, né? Para fazer E mesmo. morreu para o material e nasceu para o espiritual. Quando a senhora nasceu para o espiritual, a senhora nasceu bem nascida. Sim. O que isso quer dizer? Quando eu nasci, na primeira matéria, no material carnal, eu nasci muito bem nascida. Com uma família rica. Sim. Entendi. Aham. E a senhora foi cortesã? A senhora foi prostituta? Eu apenas fiz uma vingança. Tá Só certo. isso. Eu. E a senhora fez por qual motivo? Justiça. Por justiça. Injustiça. Injustiça cometida com a senhora. Sim. Tá. Não falo. Então, quando cometem injustiça com a pessoa que está assistindo, pode fazer isso. Jamais, eu não estou dizendo que vocês mortais têm que pegar e fazer justiça com a própria mão. Isso não deve ser, não tem que ser feito. Olha lá. Pelo contrário, Sim. a sua paga, a justiça ela virá. Uhum. Entendeu? Porque vocês são carnais, eu já fui carnal. Olha lá. Tá certo. Tem que fazer justiça com a própria mão. E quando aquele diabinho lá ficar tentando lá, faz, não tem que dar ouvido a ele, não. Não tem que dar ouvido. Claro que não.
Aham. E como fazer quando a gente quer justiça com as próprias mãos? Reza, Reza? aclama, pede, ajoelha, chama pelas energias. Nossa. Claro, sozinho você não consegue, com a ajuda dá um jeito. E ajuda de quem, moço? Das entidades? Das energias espirituais, É. a energia sublime daquele homem lá de cima. Entendeu? Entendi. Tem muito o que fazer. E depois que a senhora morreu, o que aconteceu? A senhora... Morri, fui para debaixo da cova e tá tudo perfeito. A senhora foi mal acolhida na chegada? Não. Não tinha Fui nem... julgada. Foi julgada pelos espíritos superiores? Não só pelos superiores, mas pelo ato. Não se faz justiça com as próprias mãos. Tá, entendi. Aprenda isso. Nossa. Ninguém deve fazer justiça com as próprias mãos. Quer um exemplo? Quero. Posso dar um exemplo do nosso companheiro? Pode. Então é o seguinte. Então, eu estou andando bela, formosa, gostosérrima na rua, certo? Certo. E eu vejo um homem estirado no chão, morto. Posso mesmo, né, moço? Pode. Devo. Estirado. Eu chego linda, maravilhosa, com meus atributos, linda, maravilhosa, como sou, e vou amparar aquele ser, certo? Certo. Eu amparo aquele ser e eu tiro, não um punhal para mim. Esse aqui tem nome, isso. Eita. Eu tiro o punhal que estava cravado no peito daquele ser. Mas eu tiro na minha intenção, na minha concepção, é que ele vai ter vida e que eu vou ajudar. Chega uma outra pessoa e vê. Ela matou. Ah, Onde é que está o julgamento? Aí chega outro, foi ela, eu vi, ela está com o punhal, ela está com a faca, ela está com arma de fogo, ela está com... tá com a mão. Qual é o julgamento, moço? Ele não viu. Não viu. Ele me viu com uma faca, um punhal na mão. Tem um ciclo que tem uma Mas ele já me julgou. E para onde eu vou, moço? Pra cadeia. Eu vou para a grade de ferro. É. Mas antes que eu saia de lá, e esse julgamento, vamos dizer que esse homem morreu. Ele não vai vencer. Mas no campo espiritual ele sabe que não fui eu. Pelo contrário. Ah, Mas se ele viver, e ele falar, não foi aquela mulher, e ou aí? não foi aquele homem, tentou me ajudar. Mesmo assim, eu vou ficar um bom tempo na grade de ferro até que a justiça do homem seja feita. Então, justiça com as próprias mãos não vale. Não vale, tá. Sim. O ser humano é cheio de fazer justiça com as próprias mãos. Ah. Ela se suja, Ah. entendeu? Com aquilo que vê. Tá certo. Ela julga primeiro o que viu. O que ela viu primeiro, ela julga. Aí que taça linda, tá vendo, moço? Mostra pra ele. É uma taça totalmente preparada. Não é uma coisa assim, vou lá jogar a bebida lá dentro. Não. Uma taça preparada. Mel. E cheia de axé, cheia de exu, cheia de cumbalari, cheia de laranja, cheia de tudo. Tá certo. Então eu fui julgada. O ser humano foi julgado por um ato que não cometeu, porém alguém viu. Eu com um instrumento cortante, não é? Eu fui julgada e fui para a grade. Tá. Então, o julgamento, ele sempre, parece que ele sempre é incompleto porque a pessoa não sabe da história Ele inteira. sempre é incompleto, ele é incompleto. Aham. Sempre. Eu não estou dizendo que a justiça da terra ela é falha, mas se você parar para ver, o que acontece hoje, aqui nessa terra, ela é falha. Falha, né? E ela é falha para quem? Para aqueles que não têm as moedas. Olha. E ela sempre vai ser falha para aquele que não tem as moedas e que é aquele que não tem um padrinho, que bate nas costas, não? É. Vamos lembrar, vamos relembrar os anos. É. Esse tapinha nas costas é perigoso. É perigoso. Sabe por quê? Por quê? Porque esse tapinha nas costas que diz muita coisa, né?
Jesus foi traído com um beijo, por que você não pode ser traído com um tapinha nas costas? Ah, entendi. Tá certo. Então quando a senhora fala assim que a Pombogira é um Eu tenho medo espírito mesmo. A senhora me dá licença? Lógico. que já está apto a ajudar as pessoas, o que isso quer dizer? Estamos aptos. Porque nós também tivemos a nossa penumbra aqui na Terra, quando viva, né? Aham. E hoje nós viemos aqui para dizer aquilo que você não deve fazer. Faz porque quer. Uhum. Mas a partir do momento que você entra por uma porta de uma casa espiritual, porque muitas pessoas, moço, ela vem num terreiro e às vezes vem muitas vezes escondida, escondido. E em alguns terreiros até paga para que não haja ninguém dentro do terreiro, que seja uma conversa fechada, para que se não descubra que essa pessoa está dentro do terreiro, mas você pedir coisas extraordinariamente fora de cogitação, fora de qualquer outra coisa. Aham. Mas assim, qual que é a sua atividade no mundo espiritual, da hora que a senhora acorda até a hora que a senhora dorme? Felicidade, verdade. Eu atuo na verdade. Na verdade. Quer que eu fale uma coisa para você? Há um tempo atrás, umas 5 luas grandes atrás, retrocedendo aí no tempo, estava numa outra casa, que é essa casa, mas que não era de terra de vocês, não é isso? Isso. Vou pegar o aluguel. Exatamente. Pagava-se para estar ali. Aluguel. Ah. E uma pessoa incomodada com as atividades, que é essa atividade que você está vendo aqui, que nunca se matou, nunca se fez nada. O que incomodava essa pessoa era simplesmente aquele turíbulo do incenso. Conhece? Ah, sei qual que é. Defumação. Sim. Isso aqui. Né? É. Defumação. Um dia ele chegou para esse moço pela primeira vez e falou assim: esse cheiro é insuportável. Você lembra que você respondeu para ele? Talvez você não lembre, mas eu vou refrescar a sua memória, né? Porque já faz tempo. Ele disse assim: escuta, mas naquela outra religião, na Bíblia, também se incensa. Jesus Cristo também foi incensado, não foi? Isso. Então por que que o nosso incenso também cheira? Não é tão diferente quando o incenso usado ali. Lembrou agora? Tá risada, gostou, né? Que eu não esqueço de nada não, foi você mesmo que falou. A memória é puxa. E aí? Idade também. E dali por diante o negócio foi ficando meio complicado. Até o dia que ele jogou uma pedra em cima da casa, que nem nossa era. Nossa, vamos colocar aí umas velas no meio, para dizer que é nossa. Está pagando, eles estavam pagando a deles. Não é? Aí mandaram chamar. Mandaram me chamar. Naquela época existiam alguns outros médios, eram poucos, né, moço? Não era mais tanto quanto é agora. Eram poucos médios e aí... Era 10, 12 pessoas. Isso aí. Convoquei os Exu e eu baixei. Vamos parar com essa palhaçada toda aí, porque o negócio não é bem isso. Né? Vem primeiro conhecer. Nós fizemos um tadeu, uma oferenda linda como essa aqui. Parou. Quer saber de Parou? uma coisa? Parou. Depois eu ia pedir desculpa, não foi isso, moço? Sei. E um monte de outras coisas aí também. Parou. Precisou de muita coisa, né? Uma volta quarteirão. Uma volta no quarteirão. Ou seja, intolerância religiosa. Exatamente. Mas aquilo que não se conhece, porque é lei. Mas eu também não vou culpar essas pessoas aí de não saber, porque existem muitos que fazem da energia espiritual de um Exu de uma Pombogira uma questão macabra, e nós não somos macabros. Como é que faz uma questão macabra? Como é que faz uma questão macabra? É. Moça, nós não comemos criancinha, não. Nossa, Entendeu? essa é forte. É. Nós também não pedimos para você ir lá dentro do cemitério e pegar um cadáver e trazer para dentro do terreiro. Mas a visão que se tem é essa. Nós tocamos tambor, sim.
Nós fumamos e bebemos. Assim como o mortal também faz. Não é? Mas nós atuamos. E atuamos energeticamente para que aquele que esteja numa situação diferenciada, numa situação um pouco mais baixa, que ela prospere. Prosperidade é bom para todo mundo. Porque na verdade Deus não gosta de infelicidade, Ele gosta de alegria. Não é? O momento da sua crucificação foi um momento já muito doloroso, até mesmo para sua pequena mãe, né, estar ali, não é? Não poder fazer nada além daquilo de chorar e tentar dar um pano, um bebido de água para matar a sede, né, daquele homem. Sim. Mesma coisa somos nós. Você não gostaria de ser injustificado, assim, vamos dizer assim, eu vou injustiçar você por algo que você está aí do outro lado, não está tão perto de mim assim, né? Já está bem mais pertinho, que é mais aconchegante. É mesmo. Não é? Sim. A questão é essa. Então a sociedade da Terra, né, para se ganhar dinheiro em algumas formas, não estou criticando nada não, acho que cada um planta aquilo que colhe. Cada um planta. Mas se eu falar para você que você vai ter um pedacinho do céu me trazendo algumas moedas, você vai trazer? Não. Por que não? Você não quer ir para o céu? Sim, mas eu não acho que depende da senhora. Então nós também não achamos. Então é por isso que nós não vamos cobrar. Sim. Depende disso também, muito do dirigente espiritual. Porque o dirigente espiritual ele tem uma responsabilidade muito grande por aqueles que entram como filho e por aqueles que estão atrás da corrente. Vamos dizer, a sua última opção foi o terreiro, mas ela não deve ser sua última opção, ela é a primeira opção. Porque aqui também existe energia positiva que vai te tirar de muitas situações. Claro. Entendeu? Sim. Então eu estou com uma depressão, estou com um monte de coisas, fatos aí. Vamos lá, vamos chamar uma energia que bata umas folhas em você. Vamos deitar você, para que você relaxe, aquilo que você não faz dentro da sua casa, da sua mansão. Vamos deitar você para você relaxar nesse momento. Esse momento é seu, é único. Você vai se refazer. Por isso, moço, muitas energias espirituais, principalmente Exu, não gostam muito de dizer o campo de atuação, o que foi na Terra. Entendeu? Porque isso não é exemplo para ninguém. Sim, claro. Então você pode ser um mau exemplo. Tá certo? E você pode se tornar um bom exemplo depois. Seu julgamento é outro. Tá bom. Pois é. Seu Hoje. julgamento é outro. Não é? Sim. Hoje ninguém vai me dar passagem para um hospital para operar ninguém. Mas daqui 7 anos, 10 anos, eu posso muito bem fazer isso com tranquilidade. Por que não? Ou seja, não pode olhar para mim com a mesma habilidade que eu tinha antes, porque agora eu já tenho outra. Claro. Com vocês é o mesmo jeito. Exatamente. Claro. Você tem habilidade. Se você tem habilidade para querer o mal para os outros, é porque você não faz o bem nem para você mesmo. Isso. E essa pessoa já vai se afundando. Pode ir. Ela vai se afundando, ela já está afundando há muito tempo e não percebe. Existe uma coisa assim, moço. Então eu vejo esse rapaz aqui ralar, conheço ele desde pequeno, ele está prosperando, ele prospera. O amigo dele só quer saber de porcaria, de vadiagem, de coisas aí, da terra, mundana da terra. Ele cresce. Um dia os dois se encontram, ele fala assim, como é que você conseguiu tudo isso? Ele vai falar assim, você lembra que o tempo que você ficava no campinho vadiando, aquela coisa toda, aquela energia, aquela palhaçada toda? Eu não, estava ali, progredindo. Estava ali. Aprendendo. Isso aí. Progredindo. E aí? Progredindo. A questão é única. Se ele for um mau caráter mesmo, como ele sempre foi, porque ele não quis progredir junto, ele vai fazer o quê? Energeticamente ele vai fazer assim, eu vou chegar perto de você e vou fazer você ser igual a mim. Mas vai dar conduta daquele cara. Porque ele não vai perguntar para o cara como ele fez para chegar. Porque isso não importa para ele. Ele sabe que ele está maior. Mas ele quer fazer aquele que está maior descer, não subir. É a inveja? Por que será, exatamente, que ele não pergunta para esse cara
Como você conseguiu? Será que ainda há tempo de eu chegar, pelo menos até metade do nível que você chegou? É inveja. Mas a inveja não é só questão de inveja, não. A inveja tem outros fatores. A questão é que ele não quis, quando o tempo era permitido. Ninguém nasce grande e depois fica novo. Muitas vezes é falta de alguém que dê uma motivação, uma esperança, que é o que vocês fazem. Exatamente. Que vocês conseguem ver um pouco mais adiante, se a pessoa está disposta a fazer o que vocês pedem. Bem mais. Bem mais adiante, Lógico. no futuro da pessoa. Aquilo que eu fiz aqui, eu não quero que você faça. Aham. Mas lá. porque hoje eu aprendi. Claro. Espiritualmente, no espírito, não na carne. Na carne eu fiz tudo o que eu queria. Você pode fazer com a sua carne, com a sua matéria, aqui na terra, o que você quiser. Só que tem uma coisa. Quando você for mais debaixo da cova, é igual para todos. É igual. Ninguém escapa aquilo que está E dentro de olhe si. lá ainda. E olhe lá ainda. Se a energia que anda debaixo da terra, que talvez eu não possa dizer aqui, uma outra oportunidade, né? Eu não sei nem por que eu estou sentado. Por Só gosto de favor. andar. Tá bonito. Tá perto das moças aqui, passando uma energia. Tá vendo? Tá vendo? Ó, é diferente uma da outra, né? Ele sabe muito bem para quem que ele está dando essa daí. Você também é sacana, né? Tô bem dormir hoje, não. Eu sei. Não vai dormir mesmo, não. A questão única. Bem única. Por que é que eu vou querer o mal se eu posso fazer o bem? Sim, sabendo sobretudo do... Eu posso dar meu exemplo. Se meu exemplo for bom para que você não haja como eu te dou meu exemplo. Mas espera aí. Eu sirvo de exemplo hoje. Quando eu estava viva, eu não servia. Mas eu aprendi isso. Eu não vou ficar jogando e vomitando para você coisas que não é muito legal. Não é legal. Tá? Se eu perguntar para a senhora se Pombagira faz o mal Isso pode dar. e a verdade for que ela realmente faz, a senhora me falaria? Depende. Depende do propósito, né, que eu vou usar isso. Pombagira faz maldade? Claro que não. Maldade faz vocês. Não, mas esse ele pode usar. Esse aqui você pode usar aí, sim. Dá para ele. Eu quero Geúde. Mas que maldade para quê? Pô, se a maldade já está instalada no ser humano. Não dá nenhuma. É só ele querer. O bem e o mal, ele anda lado a lado. É? Como assim? Explica melhor. Lado a Você é lado. uma pessoa certa, correta. Né? E de repente alguém vem e te dá um tapa na cara uma vez. Daí você dá o outro lado. Não, você não vai dar, isso é bom. Não, você vai dar outra face. Não é? Você dá a terceira, dá a quarta, a quinta, a sétima. Chega uma hora que você fala, chega, minha tolerância acabou. Acabou? Aí o que você faz? Você dá um tapa para revidar. Eita. Já é errado. Perdeu a razão. Talvez não, você já levou tanto. Sim. Mas não é correto. Não é correto. Mas também não é correto você ficar dando a sua face a tapa. Né? Então você se protege. Então você aprende a se proteger. A senhora já viu muita coisa feia do outro lado? E por que não? O que seria feio para você do outro lado? Aliás, o que seria feio para você desse lado? Você vê alguém matando alguém, enganando alguém, traindo alguém, passando rasteira em alguém, não é isso? É, por aí. É o mais feio. Um acidente. Não é? Sim. Isso é feio. Um estupro. Exatamente. Não é? Exatamente. Do outro lado, lógico que a gente vê, porque o espírito ele vai muito da questão do que ele vai ter paga, ele vai ter que prestar pelos atos. Então é a carne que sofre, a carne já sofreu, ela já está enterrada, ela já está morta, cremada, seja que ela for na vala, indigente. Mas e o espírito? E o espírito? Não tem para onde fugir, moço. Ele continua Ele não tem para onde fugir. e leva a consciência. Nossa. Tanto leva a consciência que muitos espíritos, quando vão, que são fumantes, eles bebem, o que fazem, ele fica no desespero onde ele está, para ser doutrinado, para entender para uma elevação, porque ele vai para uma elevação algum dia. Existe um tempo, mas ele vai. Ele vai. Lógico que vai.
Onde que está a misericórdia de Deus? Fala. Todos somos iguais. Sim. Independente das suas ações, erradas e corretas. Aham. Mas ele fica procurando a bituca. Fica procurando abertura? A bituca. A Ele é um bituca. fumante. Ah, entendi agora. Ele vai, energeticamente, a energia está impregnada daquilo, ele vai procurar aquela bituca. Não. Então ele fica que nem louco procurando. Aham. Ele tem que se livrar daquilo, ele vai para o hospital espiritual. Esse é um vício? O que não é vício? Ah, Tudo é vício. aham. Comer é vício. Respirar, andar, falar, não ouvir. Existe o vício bom e existe o mal. Existe o vício que você só apanha e você aprende apanhando, mas aí chega um certo momento que você não vai querer apanhar mais. Você aprendeu a não ter mais esse vício, não é? Sim. Mas existe aquele também. Agora melhorou. Aquele de chumbo. Você acha que chumbo aí também? Existe Mas aqui. existe também aquele vício Ah, que é eterno. eterno. Rapaz, Sim, eu vou ó. dizer uma coisa, sabe aquele cara na foice? Pode ser. Sabe aquele cara na foice? Da foice. O homem da foice que é a morte, que você A diz, morte, a morte. de repente ele nem quer buscar o seu corpo. Não quer? Ele olha e rodeia você, meu irmão. Ele te rodeia e fala assim, isso aí nem eu quero, nem eu vou levar. Deixa aqui na terra sofrendo mais um pouco. Esse cara da morte é só ficção, não é? Ficção. Existe mesmo? Você está falando com uma ficção? Não, senhora. A senhora sabe que a Maria Conga, da outra médium, falou mesmo que ela viu a morte chegando numa senhora. Então agora... Quando você fala da outra médica, daquela senhora maravilhosa, né? Sim. Baixinha. A Márcia Moraes. Sim. A senhora conhece ela? Olha, Pergunta dela para mim. que legal. Então a senhora... Então ela já viu, através da clarividência, a morte chegar numa velhinha. E agora a senhora também está trazendo a ideia da morte. A própria Maria Conga dela falou sobre a morte. Então a morte realmente existe. Ela existe da cá. O ceifeiro. Seria o Exu ceifeiro? Ela existe. É outra coisa. Tá. Ela existe, Ah. não é mais? A morte não existe. Se ela não existisse, imagine como seria essa terra aqui, não? Ele não existiu vivo, né? A casa morre, o espírito não. Mas então precisa de alguém responsável para ceifar sua vida. Por que a morte, a foice? Seja alguém responsável. Todos somos responsáveis, tanto na terra quanto na energia espiritual. Eu falo assim, alguém culpado dessa atividade, designado para isso. Sim. Você não tem alguém que é designado, você não trabalha? Então você não tem uma serventia que você tem que, vamos dizer assim, ajoelhar-se? Ou não, você pediu para que eu faça isso e você não faz? Sim, Mesma coisa. entendi. Ela é designada, porque chegou o momento, então vamos. Mas isso não significa que o homem da foice seja um Exu ou um homem mau. Claro. Ele é designo. Tá, entendi. Isso é que Encantado. pintaram. Pode ser que ele não tenha uma foice e está com um negro com um capuz na cabeça. Eita. Entendi. Então a senhora fala que a senhora estava dizendo antes, às vezes esse ser vem e não leva, fica rodeando só. O momento só pertence a um. Ele deu a vida, só ele pode levar, determinar o momento certo. É logicamente que algumas pessoas provocam a ida mais rápido. Né? Então, e a senhora acha que, no caso da Pombogira, qual que é a atividade da senhora no mundo espiritual? Qual a minha atividade no mundo No espiritual? mundo espiritual. Aqui a senhora está no terreiro de Umbanda sempre aconselhando, né? Passando o seu exemplo de no mundo vida. espiritual a mesma coisa. Estou lá para doutrinar aqueles que chegaram e que ainda estão impregnados com a energia da carne e dizer que não é assim. 7 potinhos, né, vai colocar. Para dizer que não é assim? Já tem 6. Ah, entendi. Espíritos. Exato.
Tá ali já. que precisam de orientação. A senhora é chefe de falange? Por que não, sou? É? Como é que a senhora se tornou chefe de falange? Isso é outra coisa, né? Como? Demorou muito, moço. Demorou? Não foi da noite pro dia, como alguns falam assim, por exemplo, o meu pai morreu e daqui 10 anos ele vem como uma energia espiritual. Ah, Sim, ele vem como um Exu, como a Pombagira, com um peixe velho com caboclo. não é assim. Por exemplo, se a pessoa que está vendo morre assistindo a gente e fala assim, Posso quero... dizer, olha uma coisa. Aham, Eu acho melhor você nem colocar isso, eu quero falar pra você, tá, tá? tá. Você lembra daquela mulher que tinha muitas cobras na cabeça? Sim. Qual o nome dela? Não lembro. Medusa. Medusa. Isso. E aquela outra que viveu no Egito maravilhosamente. Creota. O que tem? O que ela é hoje? Pombagira. Não é? Ah, mas isso E pode que nome pôr. que ela vem? Que século ela viveu, moço? Viveu. Não é. Ah. Eu não gostaria que você guardasse isso e colocasse isso. Não. Tá bom, então. Mas Não. ela não vem com esse nome. Não, ela vem como Alteza, Alteza. bruxa. Vamos girar bruxa de pontinhos. Tem. Tá certo. Tá. Então Que vamos lá. século ela viveu? Não, Aí que tá. Então não se forma uma energia espiritual da noite para o dia com 10 anos depois que você morreu. olha lá. 20 anos, 30, 40, 50. O aprendizado é longo, moço. O aprendizado curto é aqui. Para vocês é longo. No aprendizado que a senhora teve, Para o espírito é longo. aham. O que tanto a senhora aprendeu assim no mundo espiritual? Tem que aprender por exemplo, sair de um lugar e aparecer no outro instantaneamente. Isso é muito natural para aquilo que é espírito. Tá. Entendeu? Sim, mas Aquilo que eu coloquei na sua mão. isso. Mas a Pombogira, o que ela aprende tanto assim nesse tempo de formação, de graduação? Ela tem que aprender, Ah, tá? Primeira coisa é a questão da igualdade, do amor. aham. E de se preservar como mulher, porque somos mulheres. Se preservar como mulher. Claro. Nós não somos prostitutas, Não. não somos mulher da lista. Embora muitas de nós viveram em cabarés, algumas, Aham. e isso também não é pecado para ninguém. Porque talvez foi a única forma que se tinha de se cuidar de uma família, entendeu? Sim. De se manter-se viva, com dignidade, naquele momento. Que para outros hoje, isso não é se manter com dignidade. Não é. Mas ela não está roubando, ela não está matando, ela está dando aquilo que é dela, ela está se vendendo aquilo que é dela, porque ela tem de melhor. Aham. Então por que julgar? O julgamento é errado. Julgamento em si. Exu não julga, Ah. Exu faz. Salve o guardião. Oh, meu Deus do céu. Ele está mostrando para nós que A o porta horário. abriu Olha, sozinha. É. O horário. A porta abriu sozinha. Ele Graças a faz Deus. isso mesmo. Quem? O guardião da casa. O Exu Morcego. Não, o É guardião outro? é um outro Você guardião. já está no horário da gente ir, tá? Aham. Você faz as últimas perguntas, menos de meia, nós vamos encerrar. Ele certo? arrasta a cadeira, É. ele faz o. Porque nós temos a nossa vida pessoal de trabalho, amanhã cedo nós temos que mudar a guarda cedo, tá Aham. certo? A questão Certo. única. Claro. Não se tem essa questão de que você vai se vender. Entendeu? Você dá o que você tem de melhor. Você não precisa matar. Você dá o que tem de melhor. E se mesmo isso não for de melhor, Então, qual que é a lição mais importante que as pessoas podem aprender da senhora, a rainha das sete sim, mas encruzilhadas? todas elas que estão aqui Aham. é caridade e amor, né? Caridade e amor. E falar a verdade. Aham. O consulente, quando entra, ele quer ouvir aquilo que ele quer. E nem sempre ele vai ouvir aquilo que ele quer, ele vai ouvir a verdade. E isso constrange, e isso faz com que ele saia falando mal,
E isso faz com que ele não volte mais e não acredite. Mas se foi a última opção que ele veio, porque ele veio pela última opção, então que por favor ele respeite. Que ele Porque as respeite. outras opiniões não serviu. Então ele veio pedir a última opinião para o Exu, para a Pombogira. E se todas as respostas foram iguais à anterior, a vir a um terreiro e perguntar para o Exu, para a Pombogira, então ele respeite. Então ele tem que mudar o conceito dele. Não nós o nosso. Nós não somos mal, não. Não pode parar. Vocês não são maus. Não. O mal está dentro daquilo que você quer que seja mal, dentro de você, dentro da sua visão, de uma ótica de estudo. Sim, Porque se aquilo que você não se aprofunda, você tem como mal. claro. A Umbanda, como que a senhora define a Umbanda? A Umbanda é tudo. Tudo. Ela é tudo. Ela é o início, o meio, o fim, sempre vai ser. Ela surgiu disso. Ela surgiu de conceitos, de falhas humanas. De falhas humanas que só existe uma verdade na Terra. Só que pessoas são feitas de opiniões. E nem sempre a sua opinião é a mesma que o outro ser humano. Claro. Então ela é tudo. Ela é tudo. Ela agrega. Quem Ela não- soma. Entendeu? Ela não induz. Ela não induz você a fazer algo que você não vê. É o que eu te falei. Certo. Se você me jogar um monte de moedas e eu garantir que você vai ver um pedacinho do céu, e você acreditar, ela não induz. Tá certo. Você entra dentro de um terreiro porque ela quer a verdade. Entendeu? Mas nós também não somos o lixo, o resto, o fim. Deveríamos ser o início. Porque muitos que conhecem sabem que nós não somos o fim. É o início. Início. Porque nós somos o eu, o seu eu. E vocês também são o nosso eu. Porque a gente aprende com você. E o que uma pessoa pode esperar quando ouvir a voz do coração, ou ouvir um amigo, de procurar uma pombogira no terreiro de Umbanda? O que ela pode esperar? Sair de lá? Alívio, Alívio. verdade, Verdade. amor. Ah, É isso que ela vai esperar. E ela vai ter, se é isso que ela veio encontrar. Se ela veio encontrar mentira, ela vai ter mentira. como assim, se ela veio encontrar mentira, vai ter mentira? Se ela vem com forma de enganação, em forma de deboche, ela também vai ser debochada e ela também vai sair com uma resposta que não vai gostar. E muitas vezes nem vai perceber. De jeito nenhum. Ela vai perceber. Vocês vão deixar claro. Você veio aqui para quê? Para zombar de mim, entendeu? Ou para ouvir a verdade sua? Tá certo. Mediunidade com pombogira é igual com todos os outros guias? Por que não? Nós somos iguais. Tudo no mesmo desenvolvimento igual. Somos diferentes de ninguém. De nenhuma outra energia. Homem pode incorporar pombogira? Deve. Deve? Deve. Por quê? Por quê? A mulher não incorpora um Exu? Sim, Não incorpora um caboclo, um preto velho na linha masculina? sim. Por que, que não se deve um homem incorporar uma pombogira, uma preta velha, uma cabocla? Tá certo. Na sua coroa existe só o orixá masculino? Não, Não tem a regência feminina para dar o equilíbrio? tem sim. Então por que é que um homem não pode receber uma orixá feminina? As pessoas dizem que quando recebe um caboclo, eles... Você não vai ficar mais efeminado ou menos por causa disso. Ah lá. Sim. Não existe isso. Isso é preconceito. É preconceito? Lógico que é. E falta de entendimento e estudo. Falta de entrar dentro de um terreiro e viver o terreiro, não para o terreiro. Viver o terreiro. Você não tem que viver do santo e viver para o santo. Aí você vai entender o que é Experiência e tempo. Empadronado aí também. experiência. Tá certo. Então passa uma mensagem final. A gente já está aqui terminando então. Para as pessoas que acompanharam a gente aqui, ouvindo os ensinamentos de uma pombogira, Dona Rainha das Sete Encruzilhadas. Primeiramente eu quero dizer que eu não gosto de ficar assim. Mas eu estou aqui diante de uma energia, acho que foi pedida, né? Porque são pombogiras e você sabe onde está a sua, né, moça?
Tá olhando para ela. E eu quero dizer que a saia vai ficar linda. Né? Tá demorando, mas vai ficar linda. Não vai dar certo. E você vai ver a saia rodando aqui dentro. Quero dizer que sem a permissão primeiro do Exu, o guardião, eu não estaria aqui, porque eu nunca passo na frente do Exu da casa. É isso. E para mim estar aqui é porque realmente houve, primeiramente, vou dizer para o moço da casa, que o seu pedido vai ser aceito e vai ser nessa. Viu? Pode ficar tranquilo. Que vai ser nessa. A mensagem que eu quero dizer é que antes de qualquer coisa, antes de julgar, né? Julgar minha taça, as nossas taças, as nossas oferendas, aquilo que a energia espiritual aprendeu, né? Foi muito difícil. Tem que conhecer primeiro, tem que saber primeiro, tem que conversar e sentar. Vem da gargalhada, vem sorrir, vem ser alegre, vem aprender a ser feliz. Nós não somos demônios, nós não somos anjos caídos, como dizem aí. Pelo contrário, nós somos um pedaço de cada um, da matéria que está em vida ainda andando. O que eu desejo para todas as mulheres e homens, toda paz, amor, verdade, caridade, sabedoria, para todos eles. Né? Que sejam todos bem-vindos. E saber também que todos vocês vão estar no mesmo buraco que eu também estive um dia. Tá certo. É? Se tiver dinheiro também, gostinha de ter dinheiro. Mas eu espero que todos vão pro buraco. Ninguém fique como indigente, que isso ninguém merece. Né? Se nasceu, porque nasceu por uma ordem maior, suprema. Então não se deve ser jogado numa vala, né? E jogado numa vala como ninguém. Ninguém é ninguém. Essa história de falar assim, quem eu sou ninguém, ninguém não existe. Não existe. Se uma energia vem e fala, eu sou ninguém, esse ninguém não existe. Então não confia nessa energia. Eu já ouvi isso. A senhora já ouviu isso? E outros também já ouviram. Nossa. Todos nós somos alguém, seja energia ou seja carne. Viu? Porque senão não tinha permissão de estar aqui e nem permissão de estar em pé. Então somos alguém. Então quem está ouvindo diz, eu não sou ninguém para servir a pombogira, eu não sou ninguém para procurar uma Você banda. é tudo para servir. Olha lá. Você é tudo para servir. Se você está do lado, você está aprendendo, você se dedica e tem amor, você é tudo para servir. Tudo. Esse negócio de ser ninguém. As pessoas têm que parar com esse conceito. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu não vou, eu não prospero, alguém fez para mim, alguém nem fez nada. Se liberta desse sentimento aí, mesquinho e pobre. E assim, está fazendo para mim, faça para você mesmo. Entendeu? Porque você é alguém, você pode. Queria mais um pouquinho de pode. Você achou o prato? Somos alguém. A mensagem é essa, somos alguém. A mensagem é? Somos tudo, somos todos, somos alguém. Uhum. Nós somos, nós existimos. Não se deve se sentir mal Lógico que não. Sentir mal por quê? por ser incapacitado de ajudar. Lógico que não. Aqui, ó, pode ver. Só não ajuda quem não quer, quem é egoísta. Né? Tá certo. Não é isso. Muito obrigado, viu, dona Eu é Pombogira? que agradeço. Temos a oportunidade de falar outras vezes aí. Sim. Porque... Nós temos aqui uma entrega preparada. Preparadíssima, né? Vai ser uma mesa totalmente bem preparada, bem elaborada. Isso, quando é feito para a senhora, tem qual efeito? Todo o efeito de amor e caridade possível, de reconhecimento e agradecimento, uma energia. Tá Uma certo. energia, porque na verdade nós existimos e nós estamos aqui para isso, né? Para isso. Magisticamente nós estamos aqui para isso. Né? Graças a E é para Deus. isso que nós estamos, é para isso que nós vamos, né? Que vem.
Vai lá do Exu. Laranjo. Rainha não anda sozinha, a rainha não anda só, ela anda com 7 Exu, a navalha e os 7 nós. A rainha não anda sozinha, a rainha não anda só, ela anda com 7 Exu, e a navalha em 7 nós. Ela trabalha, ela trabalha, ela trabalha, ela trabalha, que sou comida, ela trabalha. Cobalaro Exu, Comujuba, Saravá Exu, Pombagira. Oi, Pombagira. Bem, Faz quase 8 meses. que ela não vem. Você viu como eu tenho sorte? Levou sorte mesmo. Ah, Levou sorte de ela sentar aqui e conversar com você. graças a Deus. Ê, Pombagira! Mãe Heloísa, no final a gente sempre pergunta como o médium está se sentindo, como é que foi a experiência, como é que foi? Ótima. Cada trabalho é gratificante, cada trabalho é uma emoção diferente, cada trabalho Ele vai assim, embora. sublime energeticamente, cada trabalho, cada execução, cada palavra, cada sentido traz uma renovação e um aprendizado único. Eu tenho que agradecer a cada momento aos Exus. E principalmente eu não posso esquecer ao guardião, que foi o verdadeiro fundador, que é aquele guardião da máscara, né? O homem da máscara, Aham. que é que protege toda essa redondeza desse quarteirão que nós estamos hoje. Entendi. Eu tenho que agradecer muito a energia dos Exus e Pombagira, dos guardiões daqui e de toda a Umbanda. Tá Porque certo. não é, eles trabalham em atuações. Né? E magisticamente, tudo isso aqui reflete no amor, naquilo que a gente acredita. Quanto tempo a senhora incorpora a rainha das 7 A encruzilhadas? Pombagira, a minha primeira incorporação, como eu disse, foi com o Exu e Preto Velho. Com 7 anos, depois ele só veio quando eu tinha 13, se firmou. Depois, com mais 7 anos, eu acredito, com essa idade, assim, que eu não vou revelar, mas eu acredito que já tem basicamente quase 18 anos, porque o Exu veio primeiro, depois ele pediu para a energia dessa Pombagira, que é a rainha, para estar trabalhando com ele. Né? Foi uma escolha do Exu que trabalha comigo, o Exu Morcego. Poderia ter sido outra, mas foi com ela que ele resolveu atuar nos polos diferentes. E muda muito do começo até hoje, em termos de ser consciente, semiconsciente e inconsciente? Muda a cada trabalho. Ah, A cada trabalho muda. Muda e traz diferentes situações, aham, entendimento e energias diferentes. Esqueceu um pouquinho? tá certo. Traz renovação a cada momento. É uma energia sublime, pesada, mas que traz assim uma paz grande. Traz uma questão assim de energia maior, vontade.
Podia estar trabalhando a noite inteira e sempre com aquela vontade, aquela coisa toda. Graças a Deus. Como é que chama o seu templo? Casa de Caridade, Casa de Oração e Caridade de Mãe Maria Cobra, Que lindo. que é a avó maravilhosa, que é a avó que me resgatou de muitos problemas na minha vida. Luísa, muito obrigado por mais uma Eu que vez agradeço. estar aí intermediando um diálogo com os E espíritos. espero que volte mais vezes. Voltaremos, com Espero certeza. também que a gente tenha esclarecido algumas coisas, outras que não pode ser assim mais aprofundada, mas eu tenho certeza que eles vão deixar você lá embaixo, ver a casa Sim. de força, Vou que é a sim. tronqueira, a Nossa. casa de Exu, que é uma casa branca, né? Mas eu espero que você volte mais vezes, né? Da outra vez que vá lá embaixo, que seja lá embaixo. Vai ser então. Que pra você olhar tudo lá, como que é. Tá Tá? certo. Um beijão pra você. Deixa o morcego em a próxima. Exu, você. Grande guardião da minha vida. Graças a Deus. Obrigado. Veja uma coisa, amor. Senhora. O ser humano também mata, o ser humano também rouba, alguns seres humanos. Tá. Né? Sim. E ele não pode ser uma pessoa melhor depois do erro? Se arrependeu. Ele não pode ter uma oportunidade depois do erro? Sim. Ê, Pombagira! Eu sou Pombogira, rainha das 7 encruzilhadas. Rainha das 7 encruzilhadas. Quer saber por quê? Por que rainha? Porque eu atuo nas 7 encruzilhadas. Entendi. Sou a rainha das 7 encruzilhadas.